esta sessão vai ser uma sessão um bocadinho diferente do planeado, porque não tenho o meu parceiro de intervenção, que era o nosso colega egípcio, Mohamed Al-Shinawi, que se perdeu, não sei, deve ter sido chamado para alguma outra coisa, e, portanto, estou aqui sozinha, e sozinha convosco. Não faz mal, porque isto vai nos dar mais tempo para, se calhar, interagirmos entre nós sobre este tema. Ora bem, e o tema é um tema interessante, muito interessante e muito importante, que tem a ver com o funcionamento de um programa europeu, o PRIMA, que é um programa que também ele próprio que foge um bocadinho às regras habituais dos nossos programas de investigação a que estamos habituados na Europa. É um programa que engloba, obrigatoriamente na sua concepção, engloba países da Europa e engloba países da África e oriental, portanto, tudo à volta da bacia mediterrânica. E os temas são temas de interesse para esta região, que têm a ver com... Aliás, ouvimos hoje de manhã na sessão plenária já muitos destes temas. Tem a ver, obviamente, com as alterações climáticas. As alterações climáticas são um pano de fundo de preocupação para estas zonas do Mediterrâneo, que são, como sabemos, zonas frágeis desse ponto de vista e que terão que se precaver, se adaptar ao que aí vem, de certeza, como foi dito, não é? Mas para além das alterações climáticas com pano de fundo geral, o PRIMA tem como objetivo desenvolver trabalho sobre agricultura sempre num critério de sustentabilidade, de valorização de recursos naturais endógenos desta região, conhecendo-os, valorizando-os, aplicando-os. A questão alimentar é uma questão central no PRIMA, portanto, desenvolvimento de alimentos, segurança alimentar, é central nos temas do PRIMA, assim como a gestão inteligente da água, não é? Que é, obviamente, uma componente que interessa a todos estes países à volta do Mediterrâneo. Ora bem, como é que funciona o PRIMA? Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Todos vós sabem, conhecem o PRIMA e o modo de funcionar do PRIMA, ou não? Quem é que conhece? Levantem lá. Ora bem, 3 conhecem, ótimo. 4, uma mais ou menos, mas vejo que há pessoas que não conhecem. E esta sessão tem como finalidade também dar a conhecer este programa. E vocês poderão me perguntar, mas porquê dar a conhecer? Porque é que precisamos disso? Quem conhece, conhece. Quem não conhece, pronto. Não. É muito importante porque dos desígnios políticos da ciência em Portugal é de aumentar a participação portuguesa nos financiamentos e nos programas europeus. Portanto, todos nós, quer do ponto de vista do governo, quer do ponto de vista das instituições que aplicam as diretrizes do governo, como é o caso da FCT, não é? Quer toda a comunidade científica, devem trabalhar no sentido de aumentar, de otimizar, de desenvolver a participação em projetos europeus. Portanto, quanto mais conhecermos estes programas europeus, mais estamos habilitados para nos poder candidatar, para nos podermos participar e, hopefully, para ganhar, não é? E para trazermos também para Portugal mais financiamento para a ciência proveniente de fundos europeus. Ora bem, e neste caso do PRIMA, de que eu já vou falar como é que funciona
do ponto de vista prático, mas este PRIMA é particularmente interessante porque obriga a estabelecer cooperação com países deste arco que vos falei, deste arco mediterrâneo. E como sabem, hoje em dia, a ciência não se faz isoladamente, não é um grupo de investigação, um centro de investigação, ou em associação com o centro de investigação ao lado, não é isso que é a ciência de hoje em dia. A ciência hoje em dia é global, está em contacto com outras realidades, com outros países, e é isso que nos vai permitir dar saltos importantes de conhecimento e de aplicação do conhecimento. Portanto, este intercâmbio com estes países que não são os países, digamos assim, clássicos das nossas colaborações europeias, é muito importante. Ora bem, portanto, então o PRIMA está no seu meio tempo de vida. Portanto, já funcionou, já lançou concursos em 4 anos seguidos, está a meio do seu percurso. Temos mais pela frente, mais 4 ou 5 anos de abertura de concursos. E os concursos têm obviamente uma página que aconselho a vocês todos a consultarem a página do PRIMA. Portanto, está subordinado a estes temas centrais que vos falei. Têm a obrigação de ter a colaboração de países do Norte, chamemos assim, portanto, da Europa, com países do Sul. A FCT tem participado ativamente neste programa, desde os seus primórdios em que ainda se estava a trabalhar o conceito, e não foi, do ponto de vista de regulamento, em termos europeus, não foi fácil, porque não é fácil criar também estas coisas um bocadinho fora da caixa, que não é só entre países europeus, portanto, foi um processo algo mais demorado, mas, portanto, Portugal acompanhou desde o princípio esta construção e depois, uma vez construído, tem acompanhado também ao longo dos anos a abertura de concurso, o delineamento científico do programa, etc. A FCT está aí a Maria Maia, está ali, a Maria João Maia está ali, é a nossa delegada a este programa. Desculpem. Portanto, quaisquer perguntas, apoios práticos que queiram, informações, apoio às vezes para o estabelecimento de alguns contactos, têm ali, obviamente, a Maria Maia como elemento de ligação com a FCT. Obviamente eu também, mas às vezes é mais rápido, se calhar, contatarem com a Maria. Ora bem, há concursos anuais em 2 vertentes. Uma vertente que se chama a secção 1, o nome não é muito sexy, mas é assim que se chama, a secção 1, em que o financiamento desses projetos é dado integralmente pela Comissão Europeia. E depois tem a secção 2. A secção 2, os temas são os mesmos, não é? Quer num caso, quer no outro. E na secção 2, os financiamentos são dados diretamente pelos países participantes. Por exemplo, imaginem que é um projeto de colaboração entre uma equipa, sei lá, portuguesa, uma equipa espanhola, uma egípcia e uma tunisina, por exemplo. O financiamento é dado por estes 4 países para as suas equipas. Não é? Ora bem, o concurso desenrola-se como todos os concursos, não é? Todos vocês estão habituados aos concursos da IFCT, este não é muito diferente. Portanto, temos que fazer uma candidatura, dizer o que queremos fazer, os objetivos do projeto, as tasks que vamos fazer, os resultados que esperamos. Obviamente, o racional que está por trás disso.
e obviamente, o consórcio, as parcerias. E a avaliação é feita também em moldes habituais. É um painel internacional que avalia as candidaturas, tal e qual como a FCT faz nos seus projetos. Há duas fases de avaliação, é esta a diferença. Há duas fases de avaliação. Uma primeira fase em que são retirados aqueles projetos com menor classificação e uma segunda fase em que já só resta um número mais pequeno de projetos candidatos. E no fim, são selecionados por ordem de classificação. Deixa-me dizer-vos que a taxa de sucesso também não é muito grande. Em todos, como sabem, isto é uma constante na ciência, é que em quase todas as candidaturas que existem, sejam nacionais, sejam internacionais, temos sempre um número maior de projetos do que a dotação que existe para o seu financiamento. E, portanto, a taxa de sucesso não é tão alta como nós gostaríamos. Ora bem, Portugal tem participado ativamente, tem perdido umas candidaturas, tem ganho outras, e temos alguns projetos que estão a funcionar. E nós temos aqui algumas pessoas. A Paula está cá. Quem é que eu tenho mais? Deixem-me cá ir à cábula, porque isto sofreu alterações. Sabem que a Covid tem-nos dado aqui muitas quebras nas pessoas que estão. A Filomena Botelho está aí, está ali, sim senhora. A Filomena Botelho e do IBET está ali. Ora bem, portanto, eu se calhar pedia a vocês três que viessem aqui para o palco e vamos, de uma maneira, como veem, isto está totalmente informal, não é? E totalmente fora do planeado. Nós temos, como sabem, uma enormíssima capacidade de nos adaptar a alterações, mas acho que vai correr muito bem e vamos ter, desta maneira informal, vamos ter aqui a apresentação de vocês três do que não só é o que estão a fazer, como da vossa experiência de participação neste programa. Penso que para além do conteúdo concreto da investigação, que é importante, sem dúvida, mas também a experiência colaborativa no âmbito do PRIMA é importante. Portanto, venham aqui para junto de mim. E podemos nos sentar agora. Tanto faz, onde quiserem. É verdade, estão a ver, isto é para... Não, fique aqui ao pé de mim. Já viram, isto é para... em algumas outras circunstâncias nós temos às vezes uma fila só de homens, não é? Agora aqui estamos a mostrar como é o contrário, termos aqui uma filazinha, é filazinha, não é muito grande, só de mulheres. Muito bem, aliás, como sabem, deixem-me dizer-vos, já agora fazer-vos um bocadinho de propaganda das comemorações dos 25 anos da FCT, em que nós estamos a organizar sessões ao longo do ano, com vários temas e em vários sítios. E a próxima sessão é no dia 26 de maio, portanto já para a semana, e vai ser na Covilhã, e o tema é as mulheres na ciência. Portanto, isto funciona quer presencialmente, quer também online, portanto também vos peço, acho que vai ser interessante e que assistam. Ora bem, vamos aqui então, eu vou-vos dar a palavra, nenhuma ordem especial, vou-vos dar a palavra e peço-vos que no primeiro minuto digam quem são vocês e como é que chegaram aqui a esta atividade da ciência. Começo aqui pela minha esquerda. Pode. Acho que está a funcionar logo. Está bem, ótimo. Então, eu sou Nayara Fernández, trabalho no IBET. Estou cá para mostrar um bocado o trabalho que estamos a desenvolver no âmbito do PRIMA no projeto. Depois irei apresentar Saffron Food, brevemente, também não vamos aqui massacrar, não é?
E eu faço parte da parte científica do proxecto e que comezou no 2021 oficialmente. E pronto, acho que vamos dar aquí o noso explicar un bocadito como é que está a correr ou como as dificultades que temos ultrapassado ou que temos encontrado. Sim, pode começar, não sei se tem algum slide da apresentação. Tenho, sim. Tem, então, sim. força. Vou para aí. Em princípio, eles passarão diretamente, portanto, apenas tem que carregar ali no botão para avançar. Está bem. Ouve-se bem? Sim, acho que sim. Então, este proxecto, só deixe-me dizer, nós non somos coordinadores deste proxecto, o IBET non é coordinador deste proxecto, mas pronto, como tamén temos unhas tarefas asociadas, queríamos apresentar. O proxecto trata sobre a valorización de residuos e a valorización do safrán. E o que queremos é desenvolver produtos alimentares que posan incluir compostos que tiramos desta planta. Ok. Os nosos parceiros, como estaban a explicar, son parceiros quer europeos, quer da franja mediterránica. Temos parceiros de Algeria, de Italia, de Alemanha, de España, nós en Portugal, claro. E como dice, este proxecto está liderado pela Universidade Miguel Hernández en Madrid, España. Cada un deles con expertises super diferentes, desde o cultivo das plantas de safrán, como de analítica, máis de enxeñería alimentar, etc. Entón, há moitos, agora vou falar un bocado máis da vertente científica, mas tamén non vou entrar en moito detalle, só para dar así a coñecer un bocado as tarefas que están envolvidas no proxecto. Entón, esta planta de safrán ten sido usada, como saben, como os pistilos da flor son usados como especiaría na alimentación mediterránica, nas comidas mediterránicas. Só que acontece unha coisa, estas flores ten estes pistilos que son os que son usados e as flores son lixo, son waste, non son usados para nada. Entón, este volumen de residuo é bastante grande e estas flores ainda ten compostos que poden ser moito interesantes con alto valor nutricional e poden ter certos bioactivos. E entón, a nosa idea será valorizar, encontrar estes produtos, estes compostos de valor nutricional ou de valor para a saúde, para depois podermos introducir en produtos finais alimentares. E entón, o que nos queremos ver con isto é se ten algún efeito na función cognitiva e na saúde mental. Alén diso, já há varias publicacións na literatura, obviamente já há algún traballo feito, mas nós queremos tamén contribuir para o state of the art da ciencia que há por trás de todo isto. Como todos os proxectos, está dividido en diferentes grupos de traballo. E vou explicar moito brevemente en que se basea este proxecto noso. Então, primeiramente, o que queremos é producir un safrán de cualidade e para eso temos os colegas que están a monitorizar todos os efeitos que ten na cultura, no cultivo das plantas, o efeito que o clima ten, que a forma de irrigation ten, desculpen, non sei esta palabra, de rega, ten, e entón tamén a forma de guardar estes compostos e se ten de estar, porque son moito frágiles e oxidan rapidamente e ten de ter sempre en conta todos estes factores. Entón, eles están a aplicar uns modelos matemáticos e están a optimizar esta forma de cultivar o safrán. Depois entra a parte da extração dos bioactivos, quer dos estigmas da flor e dos estigmas da planta, desculpen, e da flor. E aquí o que estamos a tentar é usar tecnologías verdes, tecnologías amigas do ambiente, ou sempre que podemos, para extraer estes compostos que poden vir a ter interese para a saúde. Claro que isto vai acompañado sempre dun expertise moito grande de caracterización de bioactivos, de caracterización de fitoquímicos, que va sempre ligado a todas as tarefas.
Depois tamén é moito importante outra tarefa que está a desenvolver que é a creación de delivery systems, ou seja, non só termos os bioactivos, mas garantir que esos bioactivos van chegar onde nos queremos chegar, ou onde nos queremos que cheguen para que teña ese efeito benéfico da saúde. E para iso, ás veces, é preciso formular estos bioactivos. Como dice, o fin do proxecto é ter produtos alimentares, receitas tradicionais da cultura mediterránica que inclúan estos extractos que extraímos no que estaba a explicar no slide anterior. Entón, para iso, vanse facer algunhas bebidas, algunhas bakery products, e depois tense claro de avaliar se iso ten algún interese nutricional e até se de forma organoléptica ten aquilo é bon, né? Tamén temos pensado facer suplementos nutricionais e depois tamén temos sempre de ter moita atención á forma que vamos facer o packaging de isto para garantir que os compostos realmente son nutricionalmente interesantes e que teñen unha vida útil relativamente comprida. Depois estou a falar moito de bioactividades e tudo isto, e entón o que vamos facer é testar in vitro as bioactividades en termos de capacidade antioxidante, en termos de capacidade prebiótica e antimicrobiana. E entón, para isto, vão ser feitos unha serie de testes in vitro. E como dice tamén, o que vamos ver a través das digestões in vitro, todo isto esta parte vai ser in vitro, é ver como estes compostos chegan ou non onde nós queremos que van, ou seja, vamos a estudar a bioavailability. E finalmente, já como última tarefa e como a task máis challenging, será facer un estudo en humanos saudáveis, para ver se estes alimentos que estamos a desenvolver têm algum efeito no mood e no cognition das persoas que facen parte do estudo. E, pronto, acho que isto é máis ou menos o que está a ser e o que vai ser o proxecto. E nada, se temos aquí unha página web, se queren visitar, cualquier coisa poden preguntar ou se fican con alguma curiosidade. É iso. Obrigada. Muito obrigada, Nayara. Muito interessante. Portanto, se eu bem percebi, a parte de cultivo é feita na Argélia. É Argélia e Espanha, sim. E a Espanha. Sim. Por acaso está a ser un factor un bocado limitante porque até eles non optimizar esa tarefa, eles non conseguen dar a biomasa para o resto de parceiros traballarmos. Temos de pronto, arranjamos outras soluções, mas isto foi Porque vão precisar de uma certa quantidade de material, não é? Certo, e na realidade o safrão é muito caro, ou seja, a flor não, ninguém quer a flor, ninguém quer saber disso, mas a espécie é cara, e então, pronto, é um fator limitante, a matéria esta é... É verdade, estão aqui a dizer que é mais caro que o ouro. Muito bem, e a vossa parte na investigação, além obviamente de colaborarem com todo o desenho do projeto, centra-se mais na questão da bioatividade? Sim, nós aqui no IBET o que estamos a trabalhar é na extrações limpas para obter os bioativos, depois a caracterização, também estamos a dar apoio até outros colegas também que precisam de caracterização, porque felizmente no IBET temos bastante equipamento, e depois estamos também a dar apoio na parte da bioatividade, principalmente na capacidade antioxidante. Muito bem, muito obrigada, Nayara. Muito interessante. Obrigada. Bom, continuamos agora aqui à minha direita. Se calhar posso... Claro que sim, claro que sim. Ora, bom dia. Em primeiro, queria agradecer o convite, em particular à FCT, por estar aqui presente e partilhar com vocês a pequena experiência que temos tido com os projetos Prima. Portanto, eu sou Paula Batista, venho do Instituto Politécnico de Bragança e trabalho, sou docente lá, mas também sou investigadora do Centro de Investigação de Montanha. A nossa experiência com os projetos Prima, portanto, nasceu basicamente de uma ação COST que nós participámos, e a ideia deste Prima, do tema que eu vos irei apresentar aqui, nasceu precisamente dessa ação COST com outros colegas e que foi, de facto, o motor de arranque para este projeto que eu vou aqui apresentar.
Ora, o projeto é intitulado Innovative Tools, ou ferramentas inovadoras para a luta contra pragas e doenças de culturas com importância económica muito grande a nível mediterrâneo. Portanto, este projeto é composto por várias entidades, algumas delas são universidades ou institutos de investigação, e temos também no nosso consórcio uma empresa, porque também é nosso intuito depois tentar valorizar as soluções que eu já irei explicar, as soluções que nós pretendemos aqui desenvolver, tentar basicamente também implementá-las para os utilizadores finais. Ora, este consórcio é constituído então por 8 parceiros de 6 países, Portugal, na qual o Instituto Politécnico faz parte, mas também temos Espanha, da Universidade de Jammu, Marrocos, que é o Instituto Nacional de Agricultura, a Tunísia, e depois temos 2 universidades gregas, a Universidade de Sali e a Universidade de Thrace. E depois temos também uma empresa que é uma empresa grega, que é a Phytotherapeutic. A coordenação deste projeto PRIMA é feita pela colega a professora Kallio Papadopoulou, portanto da Grécia. Portanto, esta fotografia que vocês estão a ver foi tirada logo na primeira reunião de arranque do projeto, que ainda um pouco antes do aparecimento do Covid, tivemos sorte em nos podermos reunir, e é a senhora que está ali de óculos de vestido azul no nosso centro. Ora, como eu vos disse, este projeto nasceu, a ideia foi inicial, começou, só para vos contar um bocadinho como é que isto processou, a professora Helena também já explicou um bocadinho como é que funcionam os projetos PRIMA, mas a ideia inicial deste projeto, portanto, começou precisamente numa ação COST, em que fazia parte eu, a professora Kallio Papadopoulou e também o professor Vítor Flores da Universidade Espanhola, e foi durante essas ações COST que surgiu a ideia então de desenvolver algumas soluções neste âmbito. Começámos então depois a submeter então a primeira proposta, que passou depois para a segunda, a fase de avaliação, e depois finalmente tivemos a resposta aprovada mais tarde e o contrato foi assinado, e então ele começou, digamos assim, dia 15 de novembro de 2019 e com data prevista em outubro de 2022, que depois, entretanto, nós solicitámos depois apareceu o Covid, não é? Em que os trabalhos, alguns deles, isso fez com que se atrasassem devido ao encerramento das instituições, e solicitámos mais 12 meses que nos foram autorizados e que agradecemos muito por isso. Ora bem, os principais objetivos deste projeto, basicamente, é identificar, desenvolver, validar e promover ferramentas ou soluções de base biológicas que permitam aumentar a resistência de culturas que têm importância a nível mediterrâneo contra pragas e doenças. Portanto, é mais do setor da área da proteção de plantas. Em particular, o que nós pretendemos aqui é identificar micro-organismos benéficos que, de alguma maneira, eles possam aumentar a resistência da planta contra pragas e doenças, quer de uma maneira direta, quer através de uma maneira indireta, através da atração dos inimigos naturais das pragas dessas culturas. De seguida, após a identificação destes micro-organismos benéficos, é também nosso intuito caracterizar os mecanismos pelos quais estes micro-organismos induzem esta resposta de defesa na planta contra estas pragas e doenças, com o intuito de identificar metabolitos ou péptidos, voláteis, fito-hormonas, genes, que possam também ser usados como uma solução na proteção de plantas contra pragas e doenças. Portanto, em vez de usar o micro-organismo em si, poder usar estes metabolitos que, entretanto, foram identificados como tendo uma ação importante no incremento da resposta de defesa à planta. De seguida, pretendemos avaliar a eficácia destes metabolitos e destes péptidos em modos de produção biológica e de proteção integrado, em condições controladas, ver qual é a sua eficácia contra as pragas e as doenças que nos propomos estudar, e, finalmente, avaliar a sua eficácia também em campo, bem como a aceitação destas novas soluções
por parte dos utilizadores finais, que são os agricultores, as associações, mas também a sociedade em geral, porque hoje em dia também queremos envolver muito esta sociedade a nível da investigação. Então, basicamente, estes são os principais objetivos. No final, a gente espera que com estas soluções novas que pretendemos desenvolver tenham impacto quer a nível científico, quer a nível ambiental e também socioeconómico, portanto científico, porque pretendemos então desenvolver aqui soluções novas que possam ser aplicadas, usadas em práticas de produção e proteção integrada, que permita também, de alguma maneira, a inovação, uma vez que pretendemos não apenas usar o micro-organismo em si, mas também os metabolitos ou os compostos voláteis que, entretanto, identificamos que têm uma ação importante na defesa da planta contra estas pragas e doenças. A nível ambiental, portanto, pretendemos que estas soluções sejam, para além de serem eficazes, queremos que elas também sejam economicamente viáveis e que sejam seguras, quer a nível para o ambiente, quer a nível para o homem, garantindo também assim a segurança alimentar. A nível social e económico, portanto, o que nós consideramos é que estas soluções podem efetivamente aumentar a resiliência destes ecossistemas agrícolas do espaço mediterrâneo, não é? Porque realmente na atualidade enfrentamos grandes desafios, como foi mencionado, as alterações climáticas, que prevê o aparecimento de novas pragas e novas doenças. E, portanto, o que nós pretendemos aqui também é aumentar a resiliência destes ecossistemas mediterrâneos, gerar também oportunidades de negócio através de possível comercialização destas novas soluções e aumentar, consequentemente, a competitividade do setor agrícola, sobretudo destas zonas mais desfavorecidas e zonas rurais. Em termos do plano de trabalho, portanto, as nossas 3 culturas que nos focamos, culturas que consideramos são culturas-chave na bacia mediterrânea, que é o tomateiro, os citrinos e a oliveira. E o que estamos a fazer é focar-nos em pragas e doenças-chave destas 3 culturas. Portanto, a título de exemplo, por exemplo, no olival, a mosca da azeitona é uma praga, é praga-chave, é aquela que causa mais prejuízos. A nível dos citrinos temos, por exemplo, a mosca do Mediterrâneo, e depois a nível do tomateiro são várias as pragas, a mosca branca, mas também temos a traça e por aí adiante. E a nível de doenças temos também uma série de doenças que causam prejuízos muito grandes a este tipo de 3 culturas. Assim sendo, o que nós começámos por fazer foi, então, começar a avaliar a eficácia de micro-organismos benéficos nestas 3 culturas contra esta listagem de pragas e doenças. Os micro-organismos que nós usamos são micro-organismos próprios de cada grupo ou então também já disponíveis no mercado, alguns deles já estão disponíveis no mercado, mas a maioria deles são isolados, obtidos por cada um dos membros desta equipa. Portanto, num primeiro aspecto é então avaliar a eficácia destes micro-organismos de forma a selecioná-los. A seguir é avaliar os seus mecanismos de ação, de que forma é que eles vão aumentar a resistência da planta a estas pragas e a estas doenças. Consequentemente, avaliar depois os metabolitos identificados que têm uma ação na indução desta resposta de defesa e, por fim, demonstrar este efeito e fazer uma análise socioeconómica e a aceitação destas novas soluções. De uma maneira muito breve, porque eu não vou entrar em muito pormenor, quero só dar já uma ideia dos resultados obtidos até ao momento, de uma maneira muito genérica, obviamente. Portanto, no que concerne aos micro-organismos, portanto, à tarefa que pressupõe avaliar o efeito dos micro-organismos na indução de resposta à defesa da planta, esta tarefa é coordenada pela colega Maria Papas, da Universidade de Thrace, na Grécia, e para cada uma das 3 culturas que eu mencionei, foram já identificados um conjunto de micro-organismos que induzem uma resposta de defesa na planta, quer direto, portanto, uma ação direta contra a praga ou a doença, ou de forma indireta ao micro-organismo, de alguma maneira, alterar
o comportamento dos inimigos naturais das pragas. Portanto, porque também a nossa ideia, e acho que a inovação aqui é essa mesmo, é utilizar um micro-organismo benéfico não apenas para aumentar a resistência da planta de uma maneira direta contra a praga e doença, mas também, de alguma maneira, esse micro-organismo fazer, mediante a planta, atrair os inimigos naturais daquelas pragas. A nível da tarefa que pressupõe avaliar os mecanismos responsáveis pela indução de resposta de defesa por parte dos micro-organismos identificados, portanto, o que nós fizemos foi, na primeira fase, identificámos então estes micro-organismos e a seguir fomos ver de que forma, ou qual o mecanismo usado por eles para aumentar a resistência da planta. E neste caso, esta tarefa é liderada pelo colega Vítor Flores, da Universidade de Jaume de Espanha, e para esta tarefa, portanto, o que nós fazemos é utilizamos várias técnicas, metabolómica, proteómica, transcritómica, de forma a tentarmos identificar metabolitos, voláteis, genes, que sejam, de alguma maneira, induzidos na planta via o micro-organismo benéfico. Pretendemos também aqui identificar moléculas de RNAi que possam também ser usadas na luta contra pragas e doenças. E, até o momento, já identificámos uma listagem de metabolitos. Ora, estes metabolitos identificados passam então para a segunda etapa, a próxima etapa, que é a tarefa que permite então, a tarefa número 5, que vai então avaliar a eficácia destes metabolitos identificados em condições controladas. Esta tarefa é coordenada por mim e o que nós fazemos, o que fizemos até agora foi, para algum dos metabolitos mais promissores identificados, o que fizemos foi aplicá-lo diretamente nas plantas em estudo, nas 3 culturas em estudo, testando várias doses, várias combinações de compostos e vários métodos de aplicação e ver de que modo eles podem induzir uma resposta de defesa da planta contra as pragas e as doenças. Por fim, termino só, também dizer que a parte da disseminação e comunicação também é muito importante, porque nós tentamos também envolver muito a sociedade. Para tal, fizemos até o momento já várias atividades, organizámos já vários workshops, training schools, que também é muito importante, porque permite a troca também de investigadores e de alunos entre as diferentes instituições. Foram também já organizados 2 simpósios, um online, outro foi presencial, felizmente, e por aí adiante. Portanto, é só aqui alguns exemplos também de atividades de disseminação que temos feito. E é tudo, e portanto também vos convido a visitar a página web do projeto e para qualquer dúvida, pronto, a nível pessoal a experiência tem sido fabulosa também, não é? Porque permite a troca de conhecimentos, eu aqui não expliquei, mas cada uma daquelas tecnologias, que digamos assim, que nós usamos, é feito por colegas em particular, que têm mais know-how naquela área e que permite também a nós, que temos menos know-how em determinadas áreas, também crescermos um bocado com eles. E, portanto, a experiência é, de facto, muito, muito boa. Muito obrigada, Paula. Foi, de facto, muito interessante. A vários níveis. Logo, o primeiro, de mostrar como estar num encontro de como são os COST, e em que se conhecem pessoas de outros países, de outros grupos de investigação, às vezes de outras áreas, pode ser, digamos assim, a semente que leva a desenvolver uma ideia e depois a fazer um projeto conjunto, não é? Portanto, se há algo que eu vos posso dizer é que aproveitem todas as oportunidades que existem de participar em reuniões, em eventos, e se encontram coisas interessantes e que de algum modo vos suscitam a curiosidade e pensam que poderá ser interessante para o vosso desenvolvimento, não tenham vergonha, falem com as pessoas, interajam e para construir ações futuras. Este é um bom exemplo, de facto, Paula, disso. Depois, uma outra coisa que me chamou a atenção e que também gostei de ver é que nas vossas tarefas do projeto não fizeram o que às vezes acontece em alguns projetos, que é separar totalmente as tarefas por parceiros, ou seja, haver um parceiro que faz uma tarefa, outro parceiro que faz outra, etc.
E aqui se eu bem entendi na apresentação, portanto, na maioria das tarefas, portanto, tem obviamente um coordenador, que tem que ter, mas há uma participação dos outros parceiros, e isto penso que é bom para todos e todos ganharão. E penso também que é um fator de vantagem em sede de candidatura. Como é também um fator de vantagem, no fim, termos a preocupação, que é o que está na vossa última tarefa, de disseminação de resultados. Portanto, não é só fazer a investigação, obter resultados, publicar uns artigos mais ou menos herméticos nas revistas científicas, mas é também passar o conhecimento para a sociedade, aos vários níveis, para os estudantes, para as instituições de ensino no qual normalmente as pessoas estão inseridas, para os utilizadores do conhecimento, etc. Isso também é, hoje em dia, muito importante e é certamente um fator de valorização das candidaturas. O que implica que seja feito seriamente, não é só escrever lá umas coisas e dizer isto tem que ser e, portanto, vamos aqui escrever duas linhas de disseminação. Não, e é acreditar que é um output importante também de um projeto de investigação. Muito obrigada, Paula, muito interessante. Filomena. No nosso caso foi mesmo a disseminação que nos pôs neste projeto. Ora bem. Nós trabalhamos, eu chamo-me Filomena, sou do Centro de Investigação e CBR-CIB de Coimbra, e nós andamos já há algum tempo a estudar os efeitos dos ácidos gordos de cadeia curta na prevenção do cancro do cólon. E, portanto, foi nesse contexto de um artigo que publicámos que fomos contactados pelo promotor deste projeto, Med4Youth, que é o promotor, é o Eureka da Universidade de Barcelona. Então, este projeto prevê, digamos, tentar abordar a obesidade infantil através de uma dieta mediterrânica. É muito curioso que a Organização Mundial de Saúde, já em 2016, assume que 18% das crianças e adolescentes com idades entre os 5 e os 19 anos sofrem de obesidade bem grave e de peso em excesso. Eu não sei se têm a ideia, mas há crianças de 7, 8 anos com diabetes tipo 2, hipertensas, hipercolesterolémicas, portanto com fatores de risco cardiovasculares brutais, que vão ter mais tarde comorbilidades no âmbito cardiovascular, de certeza absoluta, se não se conseguir fazer uma reversão. E é neste contexto que surge então este projeto. Este projeto engloba 6 parceiros de 5 países, que somos nós, Portugal, Espanha, Itália, Jordânia e Israel, e comporta, digamos, a construção de uma dieta com base mediterrânica capaz de reverter a obesidade. E por isso é que nós temos ali os parceiros da Jordânia e de Israel, que nos vão fornecer os alimentos. Portanto, os alimentos que são o grão de bico, basicamente, o grão de bico, o azeite e a romã, o suco de romã. São alimentos que nós vamos introduzir especificamente na dieta, justamente por causa do seu caráter capaz de alterar a microbiota e em que é que isso pode ter como repercussão as alterações da microbiota intestinal, do tubo gastrointestinal, e os seus derivados, os seus metabolitos derivados, que estão, nomeadamente, esses ácidos gordos de cadeia curta, que têm, de algum modo, algum fator compensador nos efeitos benéficos para, digamos, os riscos de saúde dos intervenientes. Então, é feita, para isso, nós vamos fazer um estudo clínico multicêntrico, um estudo intervencional. Pretendemos introduzir 240 adolescentes, crianças e na transição e até à adolescência. E já agora tenho que fazer aqui uma ressalva, porque este projeto teve que ter também uma extensão de mais um ano, porque o Covid estragou isto tudo, porque este projeto
Eu já vou depois falar nas particularidades, mas aqui, no fundo, o objetivo era fazer este estudo multicêntrico, que era para começar em março de 2020. Foi o início da pandemia, portanto, nós ficámos com 2 anos os hospitais fechados, porque as instituições, os países que vão introduzir, que vão ser partners neste estudo multicêntrico, são os países europeus, portanto, Portugal, Espanha e Itália. E até agora não conseguimos introduzir nenhum. E, portanto, pedimos também um aumento de 1 ano. Vamos lá ver se nós conseguimos fazer essa introdução. Felizmente, depois da manhã, vamos introduzir os primeiros 4. Portanto, é já um avanço efetivo. Bom, então, continuando aqui no nosso projeto. Portanto, os 3 centros que vão introduzir doentes, vamos ter cada um deles 80, responsabilidade de incluir 80, e cada um vai ser splitado em 2 grupos. Um grupo que vai fazer a dieta mediterrânica e o outro que vai fazer uma dieta de baixo calórica convencional, aquilo que normalmente fazem estas pessoas. E vamos depois ver estas pessoas participantes vão ser seguidos durante 2 meses e depois aguardamos mais 2 meses ao fim da dieta para ver se houve manutenção e essas coisas todas, não é? Portanto, no follow-up. E com o objetivo de perceber se a dieta mediterrânica, em confrontação com a dieta de baixa calórica convencional, se tem algum benefício. O que é que nós vamos introduzir? Eu já falei há pouco nos alimentos, portanto, vamos ter o grão de bico e vamos ter a romã, o suco de romã, e do grão de bico, da romã saem 2 coisas. Sai o suco, porque estas crianças normalmente bebem sumos e, portanto, nós aproveitamos essa particularidade para desenvolver um suco de romã com algumas características organoléticas interessantes sob o ponto de vista gustativo, não é? E da casca da romã e das sementes desenvolveu-se um pão especial basicamente feito com a massa-mãe, portanto, com uma levedura muito lenta, que vai ser entregue aos intervenientes. Inicialmente, o grão de bico era para fazer humos, porque nos países mais ou menos do Médio Oriente, ali naquela zona, fazem o grão de bico em humos com o azeite e por isso o pão para barrar, e o pão barrado com humos seria basicamente uma das refeições. Ora, em Portugal não comemos humos, portanto tivemos que arranjar, digamos, uma maneira, e portanto o grão de bico nós vamos introduzi-lo na sopa, e também no grão cozido, naturalmente, e vamos tentar que, e daí vai ser muito importante esta ferramenta que foi desenvolvida, que as famílias sejam interventivas, de modo a que elas vão ter receitas para fazer humos em casa e fazer a tal refeição com o pão barrado com humos, que é um dos objetivos. Daí o desenvolvimento desta aplicação, esta aplicação para o telemóvel que já está desenvolvida e que vai ser entregue a cada um dos intervenientes. Itália já conseguiu incluir, acho que 4, e Barcelona também já conseguiu incluir 4. Portanto, nós vamos incluir os primeiros 4 depois da quinta-feira, depois da manhã, e portanto, vamos ver como é que vamos conseguir depois evoluir nisto. Então, esta IAP o que é que tem? Esta IAP vai criar, o objetivo é que, na dúvida, vão à IAP e vão ter ali instruções. Vão ter instruções de jogos, sob a forma de jogos, perguntas e respostas, vão ter receitas diárias. Temos uma nutricionista que está a criar receitas de modo a incluir aqueles alimentos que nós queremos que eles incluam, e no sentido de 2 coisas: aumentar a literacia em saúde e, no fundo, criar e fixar hábitos saudáveis alimentares. Portanto, basicamente, o conceito é este.
O grão de bico vem da Jordânia, o sumo de romã vem de Israel, e de Israel também vêm as cascas da romã e as sementes para a Espanha para fazer o pão que nos vai enviar, que nos envia o pão. Estas são as tascas, não é? Portanto, o work package, que são bastantes e que estão todos interligados, também no mesmo modo que o projeto anterior, todos os parceiros estão praticamente em colaboração constante e permanente. Em Portugal, o envolvimento é através da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, via Hospital Pediátrico, porque estes doentes, estas crianças e adolescentes, estão todas na consulta de obesidade, portanto, para nós termos alguma segurança relativamente ao seu controle. Nós somos os responsáveis pelo Work Package 3, que é justamente o ensaio multicêntrico. O que é que são os problemas que nós tivemos? A pandemia. Portanto, nós estávamos mesmo para incluir, digamos, como eu disse, em março de 2020, os primeiros intervenientes, caiu a pandemia, isto atrasou tudo, desde as aprovações pelas comissões de ética, não só, está ali em Portugal, mas isto foi válido para os 3 países que incluem os doentes, portanto, para Portugal, para a Espanha e para a Itália. Tivemos grandes atrasos, porque praticamente os hospitais fecharam e só trataram Covid, não é? Portanto, foi tudo fechado e, portanto, começámos por ter um atraso nas comissões de ética e depois, na consequência, porque, digamos, os atrasos propagam-se sempre, não é? E isso foi-se repercutir também no recrutamento e, como disse, vamos só agora incluir os primeiros. Tivemos uma dificuldade inesperada, que foi no desalfandegamento dos produtos que vêm de Israel. Curiosamente, não tivemos isso para o da Jordânia e tivemos para Israel. E tivemos um mês o sumo de romã na alfândega, que devia estar a uma temperatura determinada e não estava. Portanto, nós não sabemos se, ainda estamos agora a fazer o estudo, recebemos anteontem a caixa, 800 quilos, para, digamos, fazer agora, temos que fazer uma avaliação para ver se ele mantém mas isso é realmente um problema sério, de origem burocrática, que nós não sabemos como é que havemos de resolver. O que é que foi bom? Foi bom, já disse, foi o prolongamento de mais um ano, que nos dá aqui uma almofada temporal e digamos, o iniciar porque às vezes o início é a inclusão dos primeiros, depois a coisa vai, digamos, o contacto com os médicos, com os nutricionistas, com os técnicos, com a parte de enfermagem, que tem que fazer a colheita, porque estes intervenientes vão ser estudados através das fezes, do sangue e da urina, para ver se há alterações a nível daquilo que se repercute a diabetes, a hipercolesterolemia, os ácidos graxos de cadeia curta e todas essas alterações bioquímicas, para ver se nós conseguimos ou não reduzir o risco cardiovascular destas crianças jovens. Muito obrigada, era isto. Obrigada. Muito obrigada, Filomena. Muito interessante também. De facto, a obesidade é um problema em todas as idades e especialmente nas crianças, porque são eles que estão a começar a sua vida, não é? Que idade é que têm estes adolescentes? Vão ter entre 5 e 19 anos. Nós tivemos também que... entre os 5 e os 19 anos, nós também alargámos a escala temporal, porque era para ser entre os 9 e os 17, entretanto pusemos mais 2 anos para ver se conseguíamos abranger de uma maneira mais rápida, atingir os 40 mais 40, porque o objetivo é termos um 80, claro. Não é? Isto acaba por ser quase um ensaio clínico, é um ensaio clínico, sim, é um ensaio clínico longitudinal, não é? Portanto, intervencional. Portanto, nós tivemos que pedir à Comissão de Ética como se fosse um ensaio clínico. Tiveram que ter também a intervenção do Infarmed em alguma coisa ou não? Não, porque são alimentos que as pessoas comem normalmente. Exatamente, não, isso não precisamos. Pois. Nem nós, nem nenhum dos parceiros. Portanto, bastou a Comissão de Ética. Aliás, isto é curioso, porque nós, quer dizer, Portugal, fomos o primeiro parceiro a fazer o contacto com a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética do Centro Hospitalar disse-nos que provavelmente, como isto era um ensaio clínico, teria que ir à SEIC.
e eu contactei a SEIC e a SEIC delegou na Comissão de Ética do Hospital, o que é muito mais simples, claro. Porque, quer dizer, em alguma dúvida, não é que seja difícil submeter à SEIC. O problema, a facilidade é que nós temos ali na dúvida, quando há uma dúvida, é só perguntar e a resposta é mais rápida. E, portanto, para também não atrasar tanto este projeto que está efetivamente um bocadinho, a favor, atrasado. Claro. Mas e diga-me só mais uma coisa, Filomena, portanto, falou do grão de bico e da romã. Isso. E da romã. São os dois únicos ingredientes? Não, eles fazem uma dieta que a dietista vai determinar consoante o seu índice de massa corporal. Portanto, a alimentação é ajustada àquilo que tem que perder. A cada caso. Tem que perder. Mas há estes 3 alimentos que são introduzidos. É o grão de bico, portanto, em vez de tudo quanto é feijão, batatas, é grão de bico, o pão é este pão e o suco só pode ser suco de romã. Portanto, estes limites que tem. Muito interessante. Estamos todos desejosos que tenham bons resultados. Ora bem, nós temos ainda 25 minutos, nós temos que terminar mesmo à hora, chamaram-me a atenção que temos mesmo que encerrar à hora marcada, mas temos ainda 25 minutos e eu perguntava da assistência o que é que me dizem, quer em relação a estas três apresentações, quer em geral de outras situações relacionadas com este tema que considerem interessantes trazer para aqui. Bom dia a todos, o meu nome é Carla Brites, eu sou coordenadora de um projeto Prima Secção 1. É um prazer estar aqui. A minha principal motivação ao vir aqui foi tentar encontrar algumas sinergias entre os projetos, porque esse repto foi-nos lançado logo no início com uma reunião de coordenadores. A pandemia de facto veio complicar-nos muito em termos de interação. Nós temos de facto como obrigatoriedade em termos de gestão desta tipologia de projetos, a questão da comunicação e disseminação, eu não digo que seja só recomendável, é obrigatória. Isto porque os projetos, de uma forma geral, os projetos financiados pela Comissão Europeia, têm todos que ter um work package dedicado à comunicação e disseminação. Nessa perspectiva, o interesse, portanto, dos gestores do Prima era que houvesse, entre os vários projetos, entre os vários coordenadores dos projetos, algumas iniciativas de comunicação e disseminação. Portanto, todos nós sofremos com a questão da pandemia, os atrasos e todas as contrariedades, e agora o que nós temos efetivamente que programar são as Assembleias Gerais no âmbito destes projetos, de forma a que sejam presenciais. Eu tinha como objetivo tentar organizar uma Assembleia Geral este ano, neste último trimestre deste ano, e a minha ideia ao vir aqui foi tentar encontrar outros colegas portugueses que estivessem envolvidos noutros projetos, de forma a encontrarmos aqui um fio condutor e a organizarmos algo que pudesse ser presencial, um seminário, um workshop, no último trimestre de 2022, porque eu, de facto, tenho que realizar essa Assembleia Geral. Não sei, eu identifiquei aqui estes 3 projetos, não sei se haverá mais alguns, da secção 2. São culturas diferentes, porque o projeto que eu coordeno é um projeto de autenticidade e rastreabilidade na fileira do arroz. Mas há alguns pontos, eventualmente, que nós encontramos em comum, nomeadamente a questão da proteção das culturas, é algo que também está metido, no work package do projeto que coordeno. Não é em oliveira, nem em tomate, é em arroz. Não sei se teríamos aqui alguns pontos em comum. De qualquer das formas, a minha ideia é pedir à Maria João Maia
efetivamente os contactos das pessoas envolvidas em Portugal nestes projetos, de forma a tentarmos encontrar aqui alguma possibilidade, alguma janela de oportunidade de podermos organizar um evento neste ano. Muito obrigada. Foi ótimo, disse uma coisa que eu ia também vos dizer a seguir, lançar esse desafio, que era precisamente lançar o desafio à comunidade das pessoas que têm já projetos no PRIMA, que co-organizassem uma sessão de intercâmbio, porque penso também que é importante que os vários intervenientes, neste caso em Portugal, que estão inseridos a temática acaba por ser diferente, mas comum, se conheçam e interajam entre si. Portanto, isso muitas vezes nós fazemos, organizando uma sessão, das sessões sempre informais, como nós fazemos estas coisas, não é? Em que estão e de uma maneira de facto assim informal trocam ideias e desenvolvem colaborações que esperamos no futuro venham a ser frutuosas, ainda mais frutuosas. Portanto, lanço-vos esse desafio, foi uma ótima ideia, sem dúvida. A FCT, obviamente, ajuda, mas acho também que será importante que a iniciativa e a construção da ideia seja feita por vós. Nayara, quer dizer alguma coisa? Não, acho que fala logo. Não? Não? Sí, agora sí. Non, sí, quería sí tamén reforzar esta idea da Carla Brites, con quen tamén colaboramos, e efectivamente esta sesión ten servido para coñecer aquí os traballos das outras colegas que vou ser, para xa depois de isto já vou contactalas para outros proxectos, e sempre pois estas ações de diseminación son sempre, tamén como estaba a dizer a profesora, que pronto, é a forma que nos facemos aquí o coñecemento, como espallamos o coñecemento e as nosa, pronto, o noso know-how e como podemos sempre colaborar entre todos nós, que é a ideia. E, sí, por acaso, esa ideia de facer unha sesión conjunta dos primas era bom para todos, sendo que todos os proxectos precisan desta parte de diseminação, non? Yeah. Muito bem. Então, pronto, nesta primeira fase a Maria Maia ajudará e depois, enfim, o trabalho e as ideias são vossas, não é? São vossas. Mais alguma intervenção? Estão a ver como é bom de facto nós termos tempo para estas participações. Às vezes o tempo é muito limitante na interação. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa que espero que tenhamos aprendido com esta enorme mudança que nestes 2 anos com a pandemia, que é aprendemos a utilizar meios à distância muito bem. E em algumas coisas funcionam muito bem, de facto, não é? Mas a presença física das pessoas também é importante. E para ser importante e para aproveitarmos plenamente o facto de aqui estarmos, há uma coisa que temos que ter, é tempo para interagir. E não é aquelas coisas que estávamos habituadas, que é já não há tempo, calem-se, falam no coffee break e depois no coffee break também não há tempo e assim, não é? Se eu posso dizer alguma coisa, Claro que complemento, é que a dieta mediterrânica não é só comida. É que a dieta mediterrânica compõe-se de mais 2 partes muito, muito importantes. A comida, para já, é da época. Quando há batatas, come batatas, quando há arroz, come arroz, quando há maçã, come maçã, etc. Portanto, isso é já uma nota completamente diferente. Mas, adicional a isso, é o tempo. As refeições mediterrânicas são longas e uma refeição lenta come-se muito menos. Portanto, a sensação de plenitude é muito melhor e, portanto, nós, apesar de termos uma refeição que pode durar 1 hora, acabamos por comer muito menos volume alimentar do que numa alimentação rápida. E isso faz parte da dieta mediterrânica. E depois é o exercício. Mas é o exercício moderado, é sobretudo o andar. Não é cá ginásios e barras e coisas mecânicas, não. É o exercício moderado que normalmente se faz durante a vida cotidiana. É o caminhar, é o fazer exercícios de vez em quando, um bocadinho mais fortes, cavar. O cavar pode ser outro tipo de exercício mais digamos, anaeróbico, mas na realidade essas 2 componentes são
especialmente importantes na dieta mediterrânica, e não é só a componente alimentar, isso é muito importante. A educação nesse aspecto da literacia é muito, muito importante. Foi bom chamar a atenção a isso, que é de facto importante, não é só a comida, não é? E o comer. Mas era a Nídia que queria falar, não era? Vá, força. Muito obrigada. Agradecer à professora Helena Pereira esta oportunidade de estarmos aqui a discutir neste ambiente tão informal e convidar as colegas, quer as que estão em cima e a professora Helena, quer as que estão aqui. Logo à tarde vamos ter uma outra sessão Prima sobre a importância das redes colaborativas no Prima, em que vamos falar um bocadinho sobre outros projetos também que estão aprovados na Universidade de Évora e que também vamos discutir a importância da rede Unimed nestas áreas. Vamos falar sobre a alimentação e sobre a dieta mediterrânica e, portanto, gostava muito de poder contar também com os colegas e de certeza que vamos encontrar aqui várias sinergias. Muito obrigada. É às 2 ou às 3h30? É às 3h30, aqui neste auditório. Então posso eu agora avançar? Eu gostava de partilhar convosco, já que estamos numa de partilha, que fiz parte de um grupo liderado pela Universidade de Évora que se candidatou a um financiamento de Prima que não foi bem sucedido. E sou capaz de compreender as razões, portanto, não é isso que vem aqui ao caso, mas o que eu gostava de chamar a atenção é que, casualmente e por coincidência, a Filomena apresentou no seu projeto uma componente que fazia parte da nossa intenção que não foi financiada. E é tão importante nós estarmos aqui e nós termos estes espaços de encontro e de partilha para percebermos também que há grupos que estão a pensar e a imaginar fazer coisas que acham que nunca ninguém fez e que o vizinho de lado está a fazê-lo alegremente e nós não sabemos. Porque uma das componentes do nosso projeto era fazer uma aplicação que incluísse gamificação para induzir a população a alimentar-se de acordo com os princípios da dieta mediterrânica de uma forma interativa e despreocupada e lúdica e Portanto, estão a ver como eu agora estava a ouvi-la falar e pensei, pois pronto, já tinham pensado isso. Ia-lhe perguntar se a aplicação foi desenvolvida em Portugal ou num outro país ou em conjunto por todos, porque tenho curiosidade em o saber, mas podemos falar disso lá fora. Mas era esta partilha que eu queria fazer. Há muito trabalho que nós todos fazemos que acaba por ficar na gaveta porque nós temos que seguir o caminho que as entidades financiadoras nos viabilizam, que às vezes era bom que soubéssemos que está a acontecer. E há muita falta destes espaços de partilha. Obrigada. Obrigada. Filomena, quer comentar? Posso comentar. Digamos, a base foi feita pelo Eurocat, porque eles é que têm, portanto, é a componente mais tecnológica, sim. Mas resultou, digamos, da intervenção de todos os partners, porque na realidade a parte médica, a parte de enfermagem, a parte mais organolética, não é? Da parte mais da química, tudo isso deu aportes para, digamos, se construir uma aplicação que seja efetivamente útil e que prenda as pessoas, porque o objetivo é que prenda os intervenientes e as famílias, porque aqui nós não nos podemos esquecer nunca das famílias, porque se a mãe ou o pai, quem cozinhar, faz uma coisa inapropriada para aquela dieta, toda a gente vai comer mal. Portanto, no fundo, nós temos que educar a família para incluir esses hábitos saudáveis de alimentação em toda a família e toda a família comer bem. Porque, na maior parte das vezes, se nós formos fazer a história pregressa da família, a criança obesa tem um pai obeso, uma mãe obesa, uma avó obesa, uma tia obesa. Portanto, no fundo, é a família toda que come mal, não é? Come erradamente. Acaba por ser quase uma terapia familiar. Exatamente, exatamente. Portanto, o objetivo é, através das crianças, alargar, digamos, à família, não é? Pelo menos à família mais próxima. E desenvolvem, por exemplo, também receitas, por exemplo, para a bimbi, ou coisas assim do género? É uma pergunta que eu não sei responder. Mas vou provar. Sabe que é uma pergunta também do meu lado, também muito teórica, porque não sou grande cozinheira, nem nunca utilizei uma bimbi. Mas ouço a minha nora falar. Mas pronto, mas eu vou tomar nota dessa referência e vou dizer à nutricionista, pelo menos para o robôs de cozinha, não é? Não tem que ser necessariamente essa, mas pelo menos dar
porque muitas as pessoas trabalham agora e, portanto, não estão em casa e, por isso, a alimentação neste momento é confeccionada de uma maneira completamente diferente. E, portanto, nós também temos que nos aproximar daquilo que é, digamos, o hábito cotidiano das pessoas, não é? Dos intervenientes. Sem dúvida. Vou aproveitar este ambiente distendido para facer tamén unha pergunta agora relacionada coa dieta, con o seu proxecto da dieta mediterránica. Está a falar das familias, que habitualmente non é só o fillo obeso, mas que costuma ser a familia toda, e iso está moito ligado coa situación socioeconómica da familia, non é? E entón, vocês, neste estudo que están a facer, están a usar grau de bico, que é un ingrediente barato, non é moito complicado, mas, por exemplo, a romã, não pensaram se calhar as implicações económicas. Nós não temos muito hábito de comer romã. A Espanha come muito romã, não é? Pelo menos ali na zona, é aquilo que nos disseram. A Itália também. Pois. Nós não temos muito o hábito de comer romã. Vamos ver como é que conseguimos introduzir o sumo de romã. Mas pelo menos há certeza de uma coisa, comem-na no pão. Comem-na? Pois. Comem-na no pão, Pois, porque no pão vai ter as sementes e vai ter a fibra da casca. Portanto, pelo menos aí ela vai estar. Okay. Sim. Obrigada. Muito bem. Mais alguma intervenção? Ali. Olá, muito obrigado pela apresentação. Eu sou de uma área diferente, sou do Centro de Investigação de Materiais. Isso é bom. Ali na Caparica, mas achei interessante todas as apresentações. O que eu estava a pensar, não sei se às vezes é um pouco... ou seja, é comum, as pessoas já sabem as respostas para isso, mas eu estou a pensar, uma vez vocês estão a pensar nestes novos alimentos que vão ter relevância para a alimentação de todos nós, vocês já pensaram em tentar implementar essa ideia na roda dos alimentos quando as crianças, basicamente elas aprendem esses conceitos na escola quando são pequenas e depois trazem esse conceito para casa e falam aos pais e os pais também depois levam isso, ok, então vamos fazer isso, vamos comprar isso. Basicamente são influenciados pelas crianças em certo modo. E não sei se pensaram isso, se isso está na ideia, tentar implementar e chegar mais além, quais é que são os alimentos mais adequados. Essa é uma das componentes da app, sim, da aplicação. Portanto, tem toda a parte desde a escolha dos alimentos, a mistura, como é que eles devem ser feitos, a combinação. Portanto, a app tem essa literacia toda. Sim. Vamos ver se temos que ir atualizando a app. Naturalmente, estas coisas nunca são definitivas, é sempre um work in progress, portanto, vamos tendo que sempre fazer atualizações. E esta que há bocado me disse não pensámos nisso, acho eu, porque não está previsto, mas efetivamente, repare que a app foi desenvolvida praticamente há 3 anos, não estava tão disseminado, atualmente está disseminadíssimo e, portanto, temos que também nos adaptar àquilo que é a circunstância, não é? Claro. Mais alguma intervenção? Sim? Bom dia, o meu nome é Alexandre Gonçalves, eu trabalho no Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação em Bragança. Nós também participamos em 3 projetos Prima, conseguimos este ano que passou coordenar o primeiro e eu gostava de falar um bocadinho mais, de forma mais genérica na nossa participação nestes projetos e por um lado, dizer também que nós, enquanto laboratório colaborativo, temos menos experiência, só iniciamos a atividade em 2019, mas uma das estratégias que funcionou em termos de alavancar um consórcio foi a utilização dos National Contact Points. A Maria Maia ainda não a conhecia pessoalmente, fiquei a conhecer há pouco quando a professora Helena apontou, estava aqui sentada ao meu lado, mas os National Contact Points são muito importantes, principalmente quando, na nossa experiência, é muito importante ter um consórcio bastante bem balanceado. Eu vi aqui que estes 3 projetos têm um foco muito grande nos países europeus, ao contrário, os nossos são muito balanceados e nós percebemos que um rácio 4-3-5-4, em que temos países do Norte de África e do Médio Oriente, foi muito vantajoso na avaliação para nós. Outra coisa que também temos vindo a notar, principalmente agora em 2021 e agora novamente em 2022, porque voltamos a ir à luta e estamos à espera da primeira fase, é uma importância cada vez maior nas ciências sociais e humanas, algo que também temos vindo a ver no Horizonte Europa e pelo menos no que me toca ao meu respeito, às vezes não temos esses contactos, não estamos habituados, por exemplo, à questão da dieta mediterrânica, temos os aspectos culturais e sociais, não é? Portanto, todos
às vezes não temos todos os contactos, portanto, a dificuldade que temos sentido aí, por sermos uma equipa mais jovem, com menos contactos estabelecidos, mas temos tido estas estruturas no programa Prima que nos ajudam muito. E depois, em segunda instância, a professora Helena há pouco falou, termos um programa que é avaliado em 2 fases, realmente ajuda-nos muito, porque nós podemos numa primeira fase fazer um esboço e depois deixar para a segunda fase algumas decisões críticas, embora o consórcio está montado, o orçamento está dividido, mas depois há KPIs específicos que podemos deixar para a segunda fase, que ajuda muito. E aí, se um dia pudermos aplicar isso aos IDTs da FCT, também seria algo ideal. Acho que poderia funcionar muito bem, por reduzir a carga de trabalho numa primeira fase. Obrigado. Muito obrigada por esta intervenção e por estes aspectos práticos de alguém que viveu este processo e com sucesso, não é? E de facto tem toda a razão. Deixe-me dizer-lhe que eu também gosto dos processos em 2 fases, não é? Mas mudar práticas não é tão fácil como... Não é só práticas e regulamentos e assim, portanto há todo um corpo de regulamentos que às vezes nos coertam na nossa vontade de mudar. Mas é muito importante esta partilha, de facto, das coisas que são importantes nas candidaturas, nomeadamente em candidaturas competitivas, como estas são, é muito importante. Não é só trocar as ideias de conteúdo científico, mas também a experiência prática do balanço de parceiros, das questões de aplicação, de disseminação, etc. E disse uma coisa muito importante e que hoje em dia, cada vez mais, nós temos que ter em conta na ciência, é que a ciência não é monolítica em termos de área científica. Não é? Especialmente nestas áreas que estamos aqui a falar, não é? Do Prima. Portanto, aqui temos uma conjugação de diferentes áreas científicas. Vimos aqui vários exemplos, não é? Vários exemplos. É química, é medicina, é comportamento social, é fazer apps, não é? Agricultura. Pronto, temos de facto aqui uma panóplia de áreas científicas que são intervenientes em colaboração para atingir aquele objetivo que se pretende com o projeto. Bom, eu acho que estamos no fim do tempo. Agradeço-vos a todas, a todos. Agradeço muito especialmente aqui às minhas colegas de painel. Muito obrigado, foi muito importante. Espero que tenha sido interessante esta discussão informal que aqui tivemos. Muito obrigada.